Gente, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui hoje, como eu prometi, hoje ainda na madrugada, né? Que foi depois da meia-noite, que eu ia falar um pouquinho sobre a minha obra, sobre o meu livro. Às vezes eu vou baixar um pouquinho os olhos, porque eu deixei algumas coisas anotadas aqui no meu caderno para eu poder não perder nada, tá? Aí eu deixei listado algumas coisas que eu tenho que falar com vocês, sobre o que eu tenho que falar com vocês sobre o livro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Castelo de Cartas. Ele tá aqui na minha mão, vou mostrar para vocês o livro. É este aqui, tá? E aí, vamos lá, conversar um pouquinho. Hoje eu vou conversar sobre a Tel, tá? Porque falar sobre todos os personagens assim de uma vez não dá, né, gente? Porque tem bastante coisa para falar sobre ela e ela é uma personagem bastante forte e bastante interessante aí pra gente comentar. E ela é a minha não, né? A partir do momento que eu escrevi o livro, ela passa a ser nossa, ela é a nossa protagonista, né? O autor escreve para os leitores e são os leitores que vão se apossar dessa personagem. E eu espero que vocês gostem muito dela, porque eu tenho um carinho especial pela Tel. Então, como eu já comecei falando, né, o nome dela é Stella Bright, ela é chamada de Tel, né, entre os seus. E para a gente falar um pouquinho da personagem, a gente tem que começar falando do contexto em que ela vive. Porque o homem, como todo mundo sabe, ele é fruto do meio. Então a personagem que a gente cria não é do nada, né? Ela tem hábitos, costumes, maneiras de pensar que são exatamente geradas em razão do meio em que ela vive, do ambiente, da sociedade em que ela vive. Então eu vou ter que falar um pouquinho sobre o contexto do livro. Então ele acontece pós Terceira Guerra Mundial, né? E aí, por causa das bombas nucleares, parte do mundo antigo que a gente conhece hoje como América está inabitada, não pode ser habitada por causa do ar que está contaminado, né? Então, ela vive numa região que é um país chamado Avórdia, né? Que hoje a gente conhece como Europa, que é o continente, um pedaço do continente europeu, é onde fica localizado o país em que a Tel vive, a Avórdia. E ela vive sob um reinado, né? Porque ao longo dos séculos, o mundo foi se reagrupando em torno de outros líderes, né? E o rei que, que governa a Vórdia é Urias. Então ela vive sob o reinado de Urias. Só que a Tel vive no castelo, né? Junto com o rei, com o pai, com a mãe. Por que ela vive no castelo? Porque o pai dela é nada mais nada menos do que o estrategista de guerra, o general Thomas Bright, né? E na história a gente sabe que o general dos exércitos são extremamente importantes, porque eles é que são aqueles que vão levar as conquistas ao rei. Então, conquistas de território serão feitas através dos exércitos. Então, o general é uma pessoa muito importante e o pai dela vai ser um ponto-chave aí nessa história também, né? E a mãe dela é uma mulher forte também, ela é conselheira do rei, ela se chama Sarah Benson Bright e ela é uma das conselheiras do rei. Então, por isso que a Tel vive dentro do castelo, né? Só que o interessante da nossa personagem é que ela vai sofrer um processo de transformação muito grande ao longo da narrativa. Por quê? Porque a Tel imagina uma realidade que não é real, é uma matrix. Ela vive numa matrix, né? Ela, na verdade, pensa e acredita numa realidade, né? Num rei justo, num rei que pensa na igualdade social, que é o que os povos sonharam e sonham, né? Sempre, ao longo de toda a história da humanidade. E não é bem essa a realidade do reinado em que ela vive, só que ela descobre isso e outras milhares de coisas a duras penas, né? Ela é julgada numa missão suicida, eu não posso falar muito porque também eu não vou dar spoiler de jeito nenhum, fiquem tranquilos. Mas ela é jogada numa missão suicida e aí ela começa a compreender a verdadeira realidade em que ela vive,
né? Que as coisas não são fantásticas e maravilhosas como ela pensava ser. Ela é uma mulher treinada em armas, né? Ela é uma mulher forte. Aliás, ela é uma garota, né? E interessante que eu não falei ainda, mas no reinado de Avórdia, as crianças começam a estudar muito cedo, como nós, né? Só que elas começam a ser treinadas na sua profissão desde os 12 anos. Então ela era treinada em armas, em batalhas, em lutas, desde os 12 e ela já está com 17 na história, 17 para 18 anos. Então ela já é uma moça, né? Ela é uma mulher de armas, então ela é uma mulher forte, uma mulher destemida. Só que o que ela não imaginava é que ela fosse enfrentar perigos à sua volta, né? Que ela fosse imaginar, ela nunca imaginaria que o inimigo estaria bem ao seu lado, né? E é exatamente isso que começa a acontecer, né? Ela vive uma transformação interior, uma mudança aí, porque ela começa a descobrir coisas, sujeiras, podres, os podres poderes, né? Que vai derrubar, por isso que o nome é Castelo de Cartas, né? É como se ela tivesse construído na sua mente um castelo mesmo de cartas, porque ele é muito frágil e vai despencar a qualquer momento, né? E o rei, e tem uma metáfora aí também, porque o rei, ele joga com as pessoas, como se elas fossem cartas, né? Num baralho, como se elas fossem um jogo, parte de um jogo, peças de um jogo em que ele pode dispor da maneira como ele quer. Mas aí a Tel começa a fazer essas descobertas a duras penas, porque ela tem que enfrentar perigos e dificuldades e situações extremamente complicadas, né? E ela começa a ver que as máscaras começam a cair e ela começa a enxergar a verdadeira realidade. E ela vive conflitos e traições, né? Situações assim inimagináveis. E descobrir, o pior de tudo é descobrir o inimigo exatamente ao seu lado. É aquele que você mais acredita, é aquele que mais te prejudica. Eu acho que dá pra gente se inspirar muito na Tel. A Tel, além dela viver essas transformações, essa mudança de comportamento, ela vai amadurecer ao longo da narrativa e muito mais, né? Porque depois ela continua amadurecendo e muito. Ela vai amadurecer ao longo da narrativa e vai nos mostrar, ela é uma personagem inspiradora mesmo, que a gente pode enfrentar problemas até com as pessoas mais próximas da gente, né? Mas que a gente não pode fugir do problema. O problema tem que ser enfrentado. Então, isso que é o bacana na Tel, que ela nunca foge, ela enfrenta, ela é do enfrentamento. E assim é na vida também, né, gente? Não adianta jogar o problema para debaixo do tapete. Eles têm que ser enfrentados, porque eles vão continuar ali, né? Então, ela é uma personagem, eu acredito, que bastante inspiradora. Eu espero que eu não tenha dado nenhum spoiler, mas não dei não. Eu não falei nada que vá comprometer aquilo que vai acontecer, porque você não faz nem ideia das tramas e dos problemas, das dificuldades que ela vai enfrentar ao longo dessa história. Então eu espero que você goste, ó. Para você comprar o livro, desculpa, é só você clicar lá no link da bio, na minha bio aí do Instagram, tem um link para comprar o livro. E se você não quiser comprar com a editora, você pode falar comigo via direct, que a gente vê como é que a gente faz, e eu faço uma dedicatória especial para você, tá bom? Um beijo e até a próxima, que eu vou falar sobre o Mike, sobre o Zack, que são os meus outros personagens. Beijo, até mais!